Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa escola Formação do Psicanalista. E hoje temos uma aula especial com a nossa professora e psicanalista Soraya Gonzaga, onde ela está trazendo uma temática muito importante para a formação do psicanalista, que é a formação do psicanalista. Então, é, passo agora a palavra à nossa professora, aonde ela vai nos trazer sobre o que é realmente a formação de um psicanalista. Olá, gente, boa noite, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a formação, né? É um assunto bastante extenso, tem muita informação, digamos assim, mas a intenção aqui é introduzir, né? Dar uma noção, porque um analista ele não se forma só de uma maneira, né? Ele se forma de várias maneiras, né? E a principal é o processo de análise, né? O trabalho de análise que é feito. Então, eu gostaria de enfatizar bastante esse ponto, né? E aí eu vou trazer um pouquinho, contar um pouquinho da história também, né? Então, assim, de acordo com Lacan, né? A formação de um analista, ela não se esgota, né, com um currículo técnico. Ela atravessa, né, os dispositivos que têm por função ensinar somente a parte técnica, né? Mas na função do analista, na formação do analista, existe a singularidade, né, do dizer analítico. Então, através dessa experiência clínica, né, que é possível produzir, né, essa passagem para o analista, né, para esse analista, né, que somos nós. Então, é, nessa formação, um ponto que é fundamental é a travessia da fantasia, né? E o que é a fantasia, como eu já vi dizendo aqui? Ela é a estrutura que sustenta o desejo desse sujeito. Então, ela funciona como uma espécie de roteiro, né? Então, eu tenho um roteiro inconsciente e esse roteiro, ele organiza a minha posição, a posição de sujeito, em relação ao objeto, né? O objeto A, né? Então, essa cena imaginária, né? Essa fantasia, é o que dá ao sujeito um lugar, digamos assim, né? Esse lugar frente ao desejo desse outro, né? Numa tentativa de responder à pergunta do que esse outro quer de mim. Então, quando eu chego na análise, eu trago muitas pessoas. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, né? Então, eu tenho a fantasia de que o outro quer alguma coisa de mim. Então, eu vou me organizar, me estruturar em torno disso. Então, o atravessamento da fantasia é o momento em que esse sujeito reconhece a fantasia como uma fantasia, não como algo que é de fato, né? Que acontece de fato. Então, essa fantasia é uma construção, é algo que ele construiu ao longo da vida para dar conta de algo que aconteceu, né? Mas não é uma verdade sobre si mesmo, né? Então, no processo de análise, esse sujeito é levado a construir uma verdade sobre si, né? E nesse momento, ele deixa de se identificar com a cena, né? E com o lugar que ocupava naquela cena e se confronta com o seu desejo, sem o amparo, né? Desse cena fantasmática, né, que organizava a relação desse sujeito em relação ao gozo. Então, ele ali naquele momento ele reproduzia aquela fantasia como uma forma de gozar, né? E aí eu estava falando sobre a diferença, né, entre interpretar e atravessar, né? Por quê? Porque quando eu interpreto, eu faço um deslocamento de sentido, mas eu ainda não atravessei, eu só estou deslocando aquele sentido que eu dou àquela fantasia. E o atravessamento é quando a gente se depara com o vazio.
Então, nesse momento em que eu me deparo com esse vazio, né, é quando a gente lida, né, com esse inferno, que foi uma frase até que o André trouxe, né? Então, o que que seria esse inferno? É eu me deparar com esse lugar nenhum. Da onde eu tô, né? Quem sou eu, né? Eu vou fazer, eu vou entrar naquela angústia, né? De ir tirando essas camadas, de deixando de contar essa história que durante muitos anos me acompanhou, né? E eu vou é, 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 não usar mais a fantasia como uma defesa. Muitas vezes a gente usa essa fantasia como uma defesa, garantir algum sentido. Só que o Você pode dar um desejo exemplo ele é dessa. estruturalmente Você sem pode, sentido. O você desejo ele é pode, estruturalmente sem sentido. você pode dar um exemplo dessa fantasia Fala. como defesa? Fantasia como defesa. Então, vamos lá. Imagina, né, que eu acho que é uma fantasia que eu acho que todos nós aqui em algum momento a gente já teve ou tem, né? Eu vou dar o meu exemplo, que é aquela que você precisa resolver o problema de todo mundo. A gente sempre tem essa fantasia de que vai dar conta de tudo, né? Então, assim, imagine só, eu preciso proteger, eu preciso cuidar, eu preciso só resolve se eu estiver, a coisa só anda se eu estiver, só a minha palavra que vale. Isso é uma fantasia. Dentro dessa fantasia tem questões de pianas, abandono, né? Que nesse processo de análise, esse aspirante vai ter que rever dentro de uma teoria, correto? Não só dentro de uma teoria, né? Porque a teoria, se eu não mergulho na minha análise, ela não vai me servir de nada. Porque Sim, a sim, análise, o analista, ele só se forma analista através da experiência da análise, não da teoria, porque senão, se eu for sim, me basear na teoria, eu vou ser apenas um reprodutor de teoria. Isso não é um analista. O sim. que que é um analista? Me responde, Sim, o que que é um analista? o Nasio vai dizer que o analista é aquele que foi gerado pela palavra. E o que que o André vai dizer que é o analista? O analista, para o André, é aquele que teve uma vivência, né, vívida com a sua escuta da sua dor. Isso é o André. Eu não sei, eu não posso responder pelos demais aspirantes ou psicanalista. Posso responder pelo André. Eu penso que o André nasceu quando ele conseguiu escutar a dor dele, o sintoma dele. Mas aí, uma pergunta, né? Vamos lá. O André conseguiu escutar o sintoma dele. E o que que o André fez quando conseguiu escutar esse sintoma? Ele se permitiu viver. E o que que é o se permitir viver? Bom, vou trazer para vocês aqui. Eu tinha uma questão aqui muito séria com meu pai, né? Que me atormentava durante mais de 20 anos. Eu queria saber o que que o meu pai queria de mim. E meu analista ficou em silêncio por 10 anos. E um dia ele me perguntou, André, vamos ver essa questão aqui com seu pai, né? E um dia eu acordei, eu sentei na cama e comecei a chorar e falei, pai, eu não quero saber do seu desejo. Foi uma experiência que me atravessou, que me marcou muito e que foi uma virada de chave e uma libertação muito grande quando ali eu percebi que eu não queria saber do que o meu pai esperava de mim e que me atormentava, mesmo eu sendo analista, aquilo me atormentava, o que meu pai esperava de mim. Então, aquilo, quando eu levei para análise, foi
foi libertário. Embora eu ame meu pai, mas eu não quero mais saber do desejo dele. Não quero mais saber. Então, foi transformador. Ninguém me impôs nada, ninguém me pediu nada, mas era algo que me atormentava há mais de 20 anos. O que que meu pai. Então, eu fui para as Forças Armadas, eu fui fazer faculdade, eu fui ser intelectual, e de repente descubro que eu não queria mais saber do desejo dele. Aquilo foi libertário, transformador. E hoje eu não quero saber do desejo do meu pai. O que que ele esperava do André? Não quero mais saber. Então, André, eu poderia dizer que o analista é aquele que sabe do seu próprio desejo? É aquele que vai descobrindo. Ele vai descobrindo o seu próprio desejo e ele muitas vezes é uma mola propulsora para que o paciente descubra o seu próprio desejo também. Pode ser isso? Ele é aquele que É, escutou. Isabela, eu diria que ainda é uma posição de querer salvar o paciente. Quando você se coloca nessa posição de querer estar nesse lugar, né? Porque assim, o analista, faz o papel do objeto A, né? O que que é o objeto A? É um nada, não existe. E o desejo, ele é sem sentido. O desejo não tem sentido, né? Então, a gente às vezes tem digamos assim, a interpretação, digamos, que o analista é aquele que vai impulsionar o seu analisando ou o seu paciente a esse lugar. Então, Eu não, é uma posição muito sutil. eu entendi. Eu Falhou, acho que falhou, eu né? não soube me colocar. No caso, não é nem o analista que é essa mola, é a relação Uhum. analítica, a relação transferencial é que poderia ser um impulso, né? Uma ferramenta, um dispositivo que promova com que o próprio paciente saiba do seu desejo e se torne até É, um no primeiro analisando, momento, né? no primeiro Saia dessa momento posição de é a paciente para relação, analisando. é, no primeiro momento é o que sustenta o vínculo é a transferência, né? Mas depois essa transferência ela cai. Então, Sim, assim, no momento em que ela tem que cair. ela precisa cair, ela não pode ser eterna, senão a pessoa ela nunca vai fazer a travessia. Ela nunca vai passar de uma margem, né, para outra. Se a transferência ali não cair, ela não atravessou a fantasia ainda. É porque na transferência o paciente traz muitas fantasias, muitas. E para esse aspirante, ela precisa realmente cair. Então, gente, até aí tudo bem? Mas aí essa transferência cai e o que que ela se transforma? É isso que eu agora eu fiquei na dúvida. Porque assim, o que que é a transferência? Quando eu vou para a análise, quem eu estou levando, né? A quem o analista, qual o papel que o analista encarna? Porque se tem uma transferência, alguém ali, né, está no lugar do analista, quer dizer, o analista está ocupando o lugar de alguém. Então eu transfiro a ele o quê? A minha fantasia. Então eu vou transferir, né, porque eu tenho uma demanda com alguém, não com o analista, mas eu tenho uma demanda com alguém. Então eu estou transferindo ali para o analista para eu tentar ir refazendo a cena, né? Então ali o analista o papel dele é encarnar a cena.
Então, vai ter um momento em que você não vai mais olhar aquela pessoa e vai ficar ali discutindo com ela, né? Você vai começar a escrever o seu próprio roteiro, né? Essa, Vai essa, essa tratar do seu diferença, desejo. essa diferença da psicanálise para a psicologia, né? O analista ele não corresponde às fantasias edipianas. Essa é da psicanálise para a psicologia e psiquiatria. O analista não corresponde a essas fantasias edipianas, né? O paciente vem para análise e transfere para o analista o papai, a mamãe, o melhor amigo, o tio, vovô, vovó, e o analista não corresponde. E aí, eu já tive uma paciente que brigou comigo, me chamou de amigo na análise. Eu fiquei quieto. Ela sentiu meu silêncio. Mas, amigo, fiquei quieto. Não falei nada. Ela me chamou de amigo na análise. Foi um ato falho. Que bom. Mas quando ela percebeu que eu não respondi, foi aí que ela viu, eu estou diante do analista. E aí o Násio diz que é nesse momento que essa angústia aumenta. Peraí, ele não é meu pai, minha mãe, meu melhor irmão, meu melhor amigo, meu tio, meu vovô, minha vovó. E aí o Násio diz que esse paciente entra numa crise assustadora, porque agora ele vê que está diante de um estranho, que é o analista. Será que é nesse momento que o paciente vê se ele não é pai, se ele não é avô, se ele é o vazio? Não, Não. não. É, assim, a queda da fantasia, né, para o vazio, ela é muito angustiante, ela é extremamente angustiante. E é algo que você faz geralmente com você mesmo. Entendi. Geralmente você faz com você mesmo, né? Às vezes você está lá na sessão de análise falando, né, dos seus atravessamentos. Eu sempre costumo dizer que a análise ela continua independente de você estar na sessão de análise ou não. Então, às vezes você está ali refletindo ou pensando algo que você viveu na análise, né? Por quê? Porque assim, a gente faz análise. Qual o objetivo, né, de fazer uma análise? Qual o objetivo de eu ir para um lugar onde com a pessoa que eu não conheço, sentir um desconforto, investigar coisas que para mim são difíceis, né? Que eu tive vivências na minha vida que foram assim, que eu não gostaria de lembrar, né? Mas aí, se eu não me recordo de um jeito, eu me recordo de outro, né? Eu vou me recordar nas minhas atitudes, o inconsciente está ali atuando. Então, assim, qual é o objetivo de eu sofrer numa análise? Por quê? Porque como a análise ela não tem esse reforço, né, que é edipiano, de falar, nossa, mas você vai vencer isso e aquilo, né? O analista é aquele serzinho que vai ali te cutucando, nem sempre você vai sair bem da análise, né? Acho que a maioria das vezes você não sai bem da análise, de uma análise, né? Você sai pesado, né? Muitas vezes, a maioria das vezes a gente sai pesado, angustiado ali, né? A gente, assim, eu acho que para você mergulhar, né, numa análise, você tem que se propor a passar pelo inferno de fato, porque assim, você vai reviver coisas que são extremamente desagradáveis. Mas quando você chega do outro lado, né? Quando você faz a fantasia, ela continua. Quando você faz a travessia, a fantasia continua. Mas aí você pode escolher atuar, né, pela fantasia ou por outro lugar. Você consegue fazer, digamos, essa escolha. Até então, as nossas escolhas elas são inconscientes, porque o meu inconsciente ele me leva, né, a caminhar. Então, a maioria das minhas ações elas são inconscientes. Então, o processo de análise ele vai fazer o quê? Ele vai te tornar um sujeito um pouco mais apaziguado com seus demônios, que vão continuar ali,
não vão embora, né? Você não vai E- fazer assim, ó, acabou, esqueceu, e eu não tenho mais nada, eu sou uma pessoa completamente feliz, né? Isso não vai acontecer. Mas você se coloca numa posição de um ser desejante. E não por uma causa, mas porque o desejo ele te movimenta, né? Então, assim, existe um vazio? Existe um vazio. Não, nada faz sentido, porque não precisa ter um sentido, né? Mas eu me movimento pela vida porque eu sou um ser desejante. Então, eu desejo me movimentar. E o desejo, eles são vários. Ao longo da vida eu vou mudando de desejo. Hoje eu tenho desejo de alguma coisa, amanhã eu tenho desejo de outra. Mas assim, eu vou, né, me saber como um sujeito, né, que não posso tudo, né, que não sou igual aquela música da Xuxa, que a gente cresceu na época da Xuxa, de Lua de Cristal, e tudo que eu quiser eu vou, Não, não, por né? favor, não, não revela a idade, por favor, não revela a idade, não faz isso não. Mas assim, a gente Não cresceu revela a achando idade. que pode tudo, que assim, e aí quando a gente se frustra por alguma coisa que não deu, a gente fica, sabe? E assim, a maioria dos nossos sofrimentos, né, boa parte deles são de histórias que a gente conta pra gente. Os sofrimentos, eles são imaginários, boa parte deles. Existe o sofrimento que é real, tá ali, né? Acontece, mas existem sofrimentos que são imaginários. E aí, às vezes, a gente fica uma vida inteira ali, ó, neles, tentando, né, resgatar, tentando refazer a cena, tentando ali dar um sentido, né? E às vezes tem coisas que aconteceram que não vão ter sentido. Soraya, o Zimmermann traz uma fala do seu mestre, que é o Bill, que foi discípulo da Melanie Klein. Ele diz que a psicanálise é a ciência das desilusões. O psicanalista é um sujeito desiludido não com o mundo, mas com as suas fantasias, já que estamos entrando aqui no campo da fantasia, mediante a pergunta da Isabela Borges, o analista seria aquele sujeito desiludido, desencantado, mas não desencantado com a arte, com a poesia ou com a cultura, mas desencantado com as suas fantasias pessoais? Eu não diria que o analista ele é um desencantado, nem um desiludido, né? Mas eu diria que o analista ele é pragmático, se eu posso Seria um colocar assim. consciente das suas ilusões? Consciente, poderia Consciente, entre aspas. ser, consciente e não consciente, né? Mas É. assim, ele é aquele que vai vivendo a vida, vai vivendo um dia após o outro, né? Sem criar grandes expectativas, né? Mas podendo criar. Ah, gostei desse ponto. A, a psicanalista Flávia Albuquerque vai dizer o seguinte: expectativa existe, mas não muitas. Não muitas. Ela coloca isso no podcast. O analista é aquele sujeito ou o paciente analisando que no seu processo de análise ele não tem muitas mais expectativas, ele tem o aguarde de Lacan, né? O Lacan vai dizer, tem uma frase que o Lacan diz o seguinte: eu aguardo. Esse eu aguardo não tem expectativas, não tem uma fantasia ali. Sim e não. Por quê? Porque a gente precisa da fantasia, senão o mundo Fala aí. ele acaba nos engolindo, né? Só que assim, eu não vivo para isso. Eu não vivo por isso. Eu posso escolher, né? Quando a gente fala assim, vamos atravessar o sujeito, né? O analista, ele é aquele sujeito, né, que a gente vai falar sobre o final de análise que atravessa a fantasia. Então, eu quero criar expectativas, eu posso criar, né? Mas eu estou em outro lugar. Eu sei do meu desejo.
Eu sei do meu desejo, eu não vou querer viver a pergunta do outro, né? A pergunta que eu me faço para o outro, o que que ele quer de mim? Eu vou me movimentar a partir do meu desejo. Então, assim, a gente precisa, acho que a vida, a gente tem a arte, né, aí que é um movimento de tentar lidar, né, com a realidade. Então, a gente vai ter um pouco, né, a gente de fantasia, de expectativas, mas não viver em função delas, né, sendo um ser alienado, digamos assim. Você está me fazendo lembrar do texto do Freud, A Perda da Realidade, na neurose e na psicose, que ele fala que o neurótico ele também precisa justamente da fantasia para sair da realidade. Ele Uhum. também precisa. Não é só o psicótico que tem a perda da realidade, o neurótico também, Sim. mas nesse sentido da fantasia, né? Mas o próprio Freud admite, em outros textos, Isabela, que precisamos inventar uma loucura para poder viver. Ele próprio vai Sim, dizer, né? Olha só, a vida nos pede punhos de aço, né, nos nervos, mas uma hora ele próprio reconhece, olha só, você inventa a sua loucura, inventa ela, vai, para dar conta dessa vida, porque essa vida ela é muito louca, ela é muito pesada, ela é muito esmagadora. O próprio Freud dá essa dica. A gente inventa uma loucura. Não sei qual loucura de cada um aqui, né? Cada um inventa a sua loucura. Não sei se é viajar, se é torrar o cartão, se é. Cada um inventa a sua loucura. Mas que ela vem apaziguar as angústias. As angústias. Que vem apaziguar. Dentro daquilo que a senhora vem falando, né? Você tem que inventar o seu lúdico, sua fantasia, né? Ah, eu sou super-homem. Então vai. Você acredita que eu sou super-homem? Então vai na tua, só não né? pode pular do prédio, né? É. Vai pensar que é o O pior super-homem é e que vai tem querer gente que sair voando. pula, né? Tem gente que pula. É. Tem gente que pula. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante e eu acho muito bonito. É a loucura. Tem um psicanalista que ele vai mergulhar na loucura, que é o Bion. O Bion, Uhum. ele vai estudar loucura com muita propriedade. Pena que muitos psicanalistas não conhecem ele. Bill é um psiquiatra que se dedica à loucura. Ele vai dizer o seguinte: olha só, cada um de nós temos uma parte psicótica, psicopata. E aí você se. Espera aí, eu tenho um psicopata em mim? Tem. Você tem um psicopata em você. Sim, a gente só não vai usar, mas todos nós temos um pedacinho, né, de cada ali. A gente tem. Vocês já Então, viram um assim, filme chamado Estamira? Estamira, não conheço. Assistam. É É a bom. história de uma mulher que ela vive no lixão de Gramacho, aí no Rio. E aí foi feito um documentário sobre a história dela, como o quanto de loucura essa mulher teve que ter para conseguir viver ali no lixão. É. Eu lembrei Só da, com da minha muita cidade. loucura para ela viver no lixão. Eu lembrei da minha cidade que tinha um homem que ele andava de Batman. Anda, né? Ele se veste de Uhum. Batman e é o tempo todo. Ele Ele é o anda de Batman. Batman. E É. cadê o Coringa? Ainda não apareceu. É, tá esperando o Coringa. Mas assim, nós seres humanos, nós somos muito complexos, né? Mas o que você falou eu acho muito bonito, né? Tem certas situações que a gente precisa ter muita loucura para poder lidar com elas, né?
Exemplo, o que aconteceu esses dias, ontem, né, aqui no Rio, anteontem, na verdade, terça-feira. Você imagina a cena, né? Que assim, eu só posso imaginar, eu não consigo, né? Das pessoas indo na comunidade, recolhendo os corpos, colocando no chão, e aquela fila toda de gente, e é pai, é mãe, é parente, tentando identificar os corpos, é todo aquele tiroteio, aquela guerra, porque assim, se a gente olha às vezes, né, para outros territórios, né, como Gaza, Ucrânia, a gente, nossa, isso é tão distante da gente, né? Mas aí a gente vê perto da gente e aí, como é que essas pessoas, né, elas vão viver depois? Como é que elas vão se organizar frente àquilo ali, né? Porque depois daquilo ali precisa ter uma organização psíquica, que eu digo, né? Como é que elas vão se organizar psiquicamente, né? Como é que uma pessoa, num pós-guerra, ela se organiza? Tem gente que nunca mais volta. Porque para Sim, lidar com aquela cena, né, com tudo aquilo que foi vivido, ela precisa recorrer à loucura. A loucura é um lugar mas, para onde ela vai. mas aí eu volto àquele ponto, Soraya, que o Lacan diz que não se fala outra coisa na análise que não seja amor. É, é aquilo que o Freud diz, né? O amor nos leva à loucura. Ninguém entende Freud nesse Também. ponto, né? É, perder um filho de maneira trágica. Ah, mas ele é marginalzinho, mas era filho de alguém. Ele Hum, era filho, né? Ah, o soldado do BOP, ele era filho de alguém, alguém que amava esse soldado do BOP, ou esse rapaz que era marginal, era filho de alguém que amava. Essa perda te leva à loucura. sim. E amar alguém nos leva à loucura, né? Ana Sui, ela falou o seguinte: tem amores leves, tem amores leves, mas tem amores perturbador. Nossa, eu tô amando uma pessoa que me tira do eixo, me desestabiliza, me deixa com ciúmes, me deixa inseguro, me tira o sono. Aí entra a cultura popular, né? Esse amor ficou na lembrança. Essa pessoa, mesmo que eu deixei ela, esse amor me atormenta, é loucura. Então, como é que é o depois? Como é que se organiza, né? Como é que é o depois? E o Lacan, eu gosto do Lacan, eu tô aprendendo, gente. Isso é que eu para vocês aqui. Eu tô aprendendo a gostar do Lacan, tá, gente? Eu tô aprendendo, não é fácil, não. Lacan é um satanás que o inferno não quer. Quero deixar bem claro para vocês aqui. O inferno não quer Lacan lá. Lacan vai dizer uma coisa muito interessante, né? O que que eu faço com isso? Nossa, é sério? O que que eu faço com isso? Eu perdi alguém para morte. Eu perdi alguém que foi embora. O que que eu faço com isso? Cara, você tem noção que você está me pedindo? O que que eu faço com isso? Gente, isso é muito sério. Você está no prejuízo. Isso que Lacan tá dizendo. Você está no prejuízo. Você não está no ganho. Enfim, né, gente? Está sempre no prejuízo, né? Sempre devendo. Então, vamos lá. Bom, então, o que que é o atravessamento, né? O atravessamento é o momento da destituição que é subjetiva, né? Você se separa, há uma separação, né? Da identificação com o seu significante mestre, que é esse outro, né? Que te determinava. E aí é um ponto muito importante que eu gosto de enfatizar, né? Por que que o analista ele não se forma numa instituição, numa faculdade? Porque a formação do analista ela não é técnica, ela é ética.
Existe uma diferença muito grande entre a técnica e a ética, né? Você não tem como formar um analista por uma via institucional, porque se você não faz o confronto com o real, com o sem sentido e ainda continua desejando, você não pode, não tem como você se formar e dizer que você é um analista. Imagina, por isso que o analista ele se autoriza de si. O analista ele se autoriza de si, por quê? Porque ele sabe do processo que ele passou, do que a gente quer trabalho por si. É trabalho. Você precisa trabalhar. Você vai precisar trabalhar essas questões, você vai precisar trabalhar o seu inconsciente. Técnica, você não consegue, por mais que você seja ali letrado, saiba muito sobre. Se você não viver o processo, não adianta, por quê? Porque você não vai saber da experiência analítica, né? Do que é fazer a travessia. Então, no começo da análise, o sujeito ele está preso à fantasia. E no final da análise, ele é capaz de sustentar o próprio desejo sem exigir garantias. Por quê? É isso que eu falo, a gente está sempre devendo. Mas a gente sempre quer alguma garantia, a gente Eu- sempre quer algo em troca. Você Então, a pode gente falar está um sempre pouco, negociando. Não tem negociação. você pode falar um pouco sobre essa questão da garantia? Eu escuto muito, né, na análise com o paciente analisando essa questão da garantia. E o Lacan, ele vai dizer que o analista, ele aposta, e uma aposta não tem garantia, Sim, né? Eu já percebi que os lacanianos, eles adoram risco. Há um tesão lacaniano no risco. Se eu estiver equivocado, que a senhora me corrija. Mas eu já percebi que o lacaniano adora o risco, adora um desafio. Gente, só quem teve uma experiência vívida com o risco se arrisca. Eu falo isso porque eu estava numa aula lacaniana e uma professora confrontou. Quanto de tesão você tem na clínica? Peguei isso, aquilo me incomodou muito, muito me incomodou. Levei para minha análise e meu analista, como era um demônio, aquele homem era um demônio. Eu acho que ele não vai morrer. Eu acho que ele não vai morrer. Eu acho que ele não vai, não. Ele me perguntou quanto de libido você tem na sua clínica. Então, se você puder falar um pouco mais sobre essa questão de que a análise ou o analista não busca segurança, né? Porque hoje o Instagram está prometendo uma clínica de segurança, de estabilidade, né? Já tem até guru da psicologia, da psicanálise, como você lotar seu consultório, ter uma agenda lotada, e a gente vê que a proposta da clínica não é essa. mas aí a gente está falando de garantias financeiras, porque você tem vários tipos de garantia, né? Sim, são garantia financeira que hoje esse profissional da psicologia e da psicanálise que está debaixo do discurso do mestre está buscando. Hum. Ele quer uma garantia financeira para dizer que a sua clínica é um sucesso. Para mim, eu estou aberto aqui a discussões. Sucesso para mim, André, é quando o paciente se permite ser ele. Isso para mim é um sucesso. Ou quando ele se escuta. Nas vai dizer o seguinte: quando o paciente se escuta, é porque agora ele está pronto para se autorizar. Agora, nossa, a clínica do André está faturando 120 mil por mês. Isso é sucesso? Nasce um na contramão. Então,
que é sucesso na clínica? O que é garantia na clínica? É uma questão financeira? Se a clínica não busca garantias? Se você puder Mas aí falar. a gente só está falando da questão financeira, né? Que Sim, talvez seja sim, uma questão que te atravessa, né? Quando a gente fala sobre garantias, é sobre tudo, tudo na vida, sim, né? Se a sim, gente não sim, arriscar, amar alguém, por exemplo, uma mãe quando tem um bebê, exemplo, ela tá ali, tá arriscando sem ter garantias. Como é que você vai sim. criar um ser humano se você nunca criou um ser humano? É um exemplo. Então, é no dia a dia que você vai conhecendo. Pode dar certo, pode não dar certo ali. Mas você vai arriscar, você vai dar o primeiro passo. Sim. Independente daquilo ali, dar certo ou não. Ou então, né? É uma coisa que eu não faria. Eu precisaria de garantias. Vou pegar um voo e vou viajar. Exemplo. Eu preciso, nesse ponto, eu preciso de garantias. Como é que eu vou sair por aí viajando? Eu gostaria de sair viajando o mundo, né? Eu vou pegar um Mas, avião, eu vou para a Europa, eu vou pegar um mas quem mochilão e garante, vou, sem destino. mas quem garante que esse avião vai chegar lá? Quem garante? Não, ninguém garante que o avião vai chegar e ninguém vai. Mas quando eu chegar lá, se chegar, eu preciso de garantias de eu ter algum lugar. Eu não tenho essa coragem de pegar e botar o mochilão nas costas, como muita gente faz. É uma coisa que eu acho muito bacana. Eu assisto muito programas de viagem, né, de mochileiro, que eu acho excelente. A pessoa pega, bota a mochilinha nas costas, está num país, está no outro. Mas assim, nem tudo, nem, né, depende muito do que a gente quer, entenda como garantias. Ou então você está num relacionamento que você quer que fulano seja de acordo com a sua fantasia, né? E aí você não enxerga como é o fulano. Você precisa dar garantia, né? Você precisa que ele corresponda ali, a pessoa ou ela, né? E aí você não consegue. Por que você precisa dessas garantias, né? Por que a gente sabe? Então, a questão da garantia é eu caminhar sem saber no que vai dar, digamos assim, né? Não, a grosso modo. Então, na clínica Soraya, psicanalítica, eu vejo a garantia como uma prisão, não uma depende. oportunidade. Não, é minha, é, o meu- Ah, tudo é, é, bem. é a minha opinião, não é uma coisa generalizada, é o André. Tá. Porque quando eu falo assim, eu espero que alguém me corresponda no relacionamento assim, eu já fechei uma questão. Uhum. Eu já fechei, seja na amizade ou no amor, né? Eu espero que essa pessoa seja assim. Nossa, é muita, como diz o Winnicott, muita prepotência do bebê e muita fantasia narcísica, né? Essa pessoa é assim. E Lacan, como sempre, Lacan é um inferno, gente. Eu tenho que falar assim de Lacan, mas eu falo com muito carinho e muita admiração. Lacan vai dizer, em algum momento, ela vai mostrar a real natureza dela. Essa questão do amor, né? Nossa, a gente está feliz para você ou feliz para o outro? Esse outro, em algum momento, vai ter que mostrar a face dela. E desse mostrar a face dela, aí entra aquela fala da psicanalista. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome. Olha que ato falho, gente, que coisa horrível. Recalcar o nome da mulher, né? A, a, a Maria Rita Kel, caiu meu Narciso. Nossa, você não é isso? Nossa, que sou eu. Eu adoro esses amores hollywoodianos, adoro, né? Agora tem os amores coreanos, os doramas, né? Essa coisa, né? Que chora. Não, vou- o amor, não vou citar o nome da fonte, mas essa semana eu vi um vídeo de uma pessoa ilustríssima. O amor dói, queridos. Dói, dói. O amor é tormento, o amor também é ódio. Agora você tá outra fonte. É, é o
o psicanalista que é o pai da Ana Sui, o Cesarino. Cesarino, né? Quanto mais eu te amo, mais eu te odeio, né? Alta fonte, eu recalquei aqui que é o amor dói. Amor dói, não é religiano. Não é o amor doriano da Coreia e da China. Não, amor dói, né? Então, essa coisa de que tem uma segurança, não tem. É porque assim, a garantia, né? O que que a gente quer, o que que a gente busca, né? Que eu acho que assim é uma ilusão. A verdade, sempre. Então, a gente sempre quer a garantia, algo que produza sentido, uma verdade, né? Porque o ser humano, ele é muito, ele vai muito para o lado daquilo que é lei, né? Que a gente deu naquela aula, né? Do discurso do mestre, né? Do discurso da universitário. Então, quando a gente pensa na garantia, a gente quer algo que nos ateste, digamos, uma lei. A lei é uma garantia, né? Se a gente for pensar na lei, ela é uma Mas, garantia mas social. uma garantia a partir do outro, Soraya? A lei é uma garantia a partir do outro, é uma garantia simbólica. Não? Para a Não, gente viver em não, sociedade, a gente precisa dessa garantia simbólica. Então, a gente, mas, por que que a gente respeita a lei? mas a felicidade a partir do outro é uma garantia? Então, eu não me refiro à felicidade a partir do outro, mas é a garantia de que exista uma verdade. Ah, Então, eu entendo que o outro me ama do jeito que eu espero que ele me ame. Então, se ele não me ama do jeito que eu espero que ele me ame, ele não serve para mim. Então, se eu construo uma verdade em torno desse outro, eu estou querendo uma garantia, né? Mas mas, não existe. A verdade é uma ilusão. mas aí Nesse não é ponto, narcísico? Mas aí não é narcísico? Eu, também. con- eu construo um amor em torno desse outro a partir do meu narcisismo, né? E ele não corresponde. Peraí, era, era dentro de uma ótica narcísica, mas esse outro ama não da Porque a forma gente se narcísica. organiza, sim, porque você se organiza simbolicamente, né? Do teu imaginário, simbolicamente. Então, quando eu me organizo, eu espero que ele corresponda a uma verdade que eu acredito. Então, isso é exigir uma garantia, né? Querer que o roteiro seja seguido. A gente não tem essas garantias, né? Então, assim, tudo que é construído simbolicamente com esse intuito, então, você vai ter as questões institucionais, as questões morais, as questões religiosas, de lei, todas essas instituições são garantias que a gente vai se organizando enquanto seres sociais. Então, a gente tenta simbolizar e garantir, né? Então, por exemplo, uma lei que garanta a ordem. É um exemplo. A gente ouve muito, né? Vamos criar uma lei que garanta a reforma tributária que vem aí, né? Vamos criar uma lei que garanta que o dinheiro ele vai ser bem distribuído. É simbólico, mas é ilusório. Por quê? Porque na prática não é isso que vai acontecer. Não é o que acontece. Então eu tenho a lei ali. Algumas pessoas vão cumprir, outras não, né? Se todas as pessoas cumprissem, se eu tivesse a garantia, eu não teria inadimplência, nunca. Não Mas existiria violência. o analista, ele busca garantias no seu processo de trabalho de análise ou na sua prática clínica, Soraya? Ele busca isso? Não. A garantia, digamos, do analista é uma garantia ética, de que o analista ele vai se comprometer com a ética. O que que é a ética? A Sim. ética do desejo. Né? Então, a única garantia do analista é a ética, né? É um trabalho ético que ele vai fazer em relação ao desejo. Então, assim, o Quando desejo você, de que a análise aconteça, o desejo de que aquele sujeito ele consiga atravessar a sua fantasia. Então, ele precisa manter uma posição que ética.
Ele não pode se Então, envolver com o paciente, com as questões do paciente. quando você me fala isso, vai na contramão de uma clínica que hoje é puramente capitalista, uma clínica que busca uma agenda lotada, né? Uma clínica cheia de paciente, porque esse psicanalista, quando se coloca que a sua garantia está na ética, sua garantia está pautada que a análise aconteça, ela muitas vezes não vai corresponder ao que está sendo pedido hoje, né? Hoje eu tenho visto uma clínica para corroborar com o discurso da professora aqui, enche sua clínica, tem uma agenda lotada, tem aí um percentual de 60 mil por mês. Então, mais uma vez, temos aqui uma proposta de trabalho que vai na contramão do que está sendo pedido. Não que isso não venha acontecer, eu tenho colegas psicanalistas comprometidos com a ética, comprometidos com o tripé e que vive de maneira honesta da clínica. Eu tenho, tá? Pessoas que vivem de maneira muito razoável da clínica. Mas quando traz essa proposta, né, comprometimento com a ética e com o tripé, vai na contramão do que está sendo pedido hoje de uma clínica puramente capitalista. Não que a clínica, não que a clínica, o capitalismo não entre. Antônio Quirê vai dizer que o nosso dinheiro vem pela via da transferência. Antônio Quirê, para quem não sabe, é um psicanalista lacaniano. Ele diz que o dinheiro na análise vem pela via da transferência. Mas aí, com base no que a gente viu até agora, sobre o que é um analista, e com base no que você acabou de trazer, né, que é algo que te atravessa, eu acredito, sobre a questão aí da clínica, né? Se a clínica tem muitos pacientes, se ela busca um lugar ali é, que esteja debaixo do discurso do capitalismo, né? Se a preocupação dessa pessoa, embora nós sejamos sujeitos sociais que precisam pagar contas, etc, 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 como é que você vê ali o analista, com base na ética do analista e com base na travessia, né? Na travessia que é necessária, é um dos pilares de formação desse analista. Como eu vejo, como eu vejo, é um, Dentro do que é um, você trouxe, dentro do que você trouxe é um sobre essa processo, questão da é um, clínica, do é um, capitalismo. é um processo, Soraya, porque o próprio Freud sofreu muitos ataques, né? Tentando ridicularizar a psicanálise, quando ela se torna um sucesso e se torna um gigante, ele foi atacado por pessoas ricas da alta sociedade. Há um texto em Freud, se vale a pena a vingança, se vale a pena. Há uma pessoa que ataca o Freud durante todo o seu período de juventude, construindo a psicanálise, ele tem desistência na escola, e quando a psicanálise cresce e se torna um gigante, essa pessoa continua rica, porém sem brilho. Ela procura Freud na Inglaterra, né? Freud já está bastante idoso, e a empregada de Freud diz o seguinte: há uma pessoa, e ela diz o nome, querendo falar com você. E Freud diz o seguinte: diga para ela as seguintes palavras: eu não estou aqui. Pode dizer isso para ela: eu não estou aqui. Bom, a psicanálise dentro da comunidade psicanalítica ela é ouro para a comunidade psicanalítica.
Eu sei que hoje, no Rio de Janeiro, temos sofrido uma tentativa de marginalização da psicanálise por um determinado grupo chamado religiosos evangélicos, né? Que enche as supostas escolas, né? Mas Freud ali nem passa na porta. Eu penso a ética e eu penso esse tripé como processo. Acontece, sim. Hoje, a grande psicanalista como Christian Durkheim falou que psicanálise é um sucesso, como Antônio Quirê, psicanálise hoje está no teatro, está no cinema, está na arte, né? Mas eu penso que ela é um processo para esse psicanalista que acredita dessa clínica que aposta nela, né? Ah, tem o ônus, sim, vai ter pela via da transferência, mas eu penso que esse analista ele tem que estar muito, muito atravessado com o seu processo de análise pessoal e também de análise, porque do contrário ele vai comprar o discurso do mestre. Eu preciso encher minha clínica. Ele vai comprar. Então, Infelizmente, é o que eu tenho visto então, hoje, mas colegas que passou por grandes escolas, que está comprando o discurso do mestre, ele quer encher a agenda dele de qualquer jeito, e eu penso, isso é o André, que o sucesso para mim na clínica é quando o meu paciente, esse é o André. Ah, André, você é muito ingênuo, isso é o André. Eu penso que sucesso para mim é quando o meu paciente se escuta. Isso para mim é o entendi. sucesso. Mas assim, a pergunta que eu fiz é o seguinte: a gente pode dizer que a psicanálise, né? A psicanálise ela não tem um mestre. A intenção do Lacan, quando ele traz esse modelo, né, da escola, é que não existe um mestre. Hoje eu acho que, assim, eu tenho pouca experiência, né? Mas esse modelo institucional, onde você tem professor ali, né, transmitindo um saber ou alguém que se coloca num lugar de autoridade, digamos assim, não tem relação com a proposta do Lacan. Por quê? Porque a gente precisa aqui colocar o inconsciente, os nossos inconscientes, para trabalhar. Estamos todos juntos. Então, se eu institucionalizo a psicanálise, trazendo esse discurso do mestre, trazendo esse discurso universitário, eu só estou transmitindo teoria. Mas a psicanálise aqui, desde que a gente começou essa aula, a gente está falando que ela é uma experiência. Ela é uma experiência ética, ela não é uma experiência técnica. Então, vender curso, todo mundo pode vender, né? Não é proibido, não foi proibido. Mas a pergunta é: será que essas pessoas, elas fizeram a travessia já das suas fantasias, elas viveram a experiência analítica de fato? Por quê? Porque comprar curso todo mundo vende curso, tem curso de tudo por aí, inclusive de psicanálise. Mas é psicanálise? É de fato, em essência, psicanálise? Porque psicanálise a gente está falando da nossa experiência com o inconsciente. Se eu não tenho uma experiência com o meu inconsciente, se eu não faço a travessia, que é uma travessia ali da minha fantasia, eu não sou analista. Não tem como, gente, porque eu preciso Sim, viver a experiência. Vou mas, vender curso? Vou vender curso, mas assim, você vai ver sujeitos reprodutores de teoria que não vão passar pela experiência. Então, assim, quando a gente fala da ética da psicanálise, é que você já viveu aquilo, você já atravessou o seu inferno, então você vai sustentar aquele lugar para que o outro também possa fazer. Só que assim, se mas, você não consegue sustentar o lugar, não é psicanálise, vai ser só um mas curso. Vou dar um curso de Mas esse, teoria. esse é o grande debate hoje de todo o Brasil, das escolas, que está repensando, Soraya, a formação do psicanalista. Ele teve uma vivência com o seu inconsciente, no seu processo de análise. Então, esse é o ponto, porque assim, quando o Lacan ele cria, né,
a escola de psicanálise, né, a última, né, que ele traz esse modelo, né, de cartel, de passe, de fórum. Naquela época, ele entendia que era um modelo que para ele funcionaria, porque não deveria existir o lugar de mestre ali, né, naquelas transmissões. Então, quando ele vai falar sobre isso, ele está lá em 1960, se não me engano, 62, 63, ele está estruturando de forma que seria o ideal. Por quê? Porque antes, né, alguns anos antes, ele vai à Inglaterra, ele conhece o Bill, ele conhece a Melanie Klein, ele vai visitar hospitais, né, com um grupo francês, e ele vai ver como os psicanalistas ingleses eles conduzem o tratamento, né, que é o tratamento em grupo, né, de soldados, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Lacan mais tarde ele vai fundar, né, a escola dele, ele pensa o seguinte: eu vou usar isso aqui, né? Eu acho que vai funcionar. Mas hoje em dia, se a gente for parar para pensar no funcionamento das escolas hoje, né? A gente vai ver que tem muita gente ali exercendo a posição de mestre. Sim, da física, principalmente. Se você cria um cartel, por exemplo, qual é a função do cartel? Você cria um cartel, você desenvolve ali algo, um trabalho que é inconsciente, né? Então, teoricamente, se um sai, o cartel acaba, porque ele não deve continuar. Mas pode acontecer ali na criação daquele cartel que alguém queira ser o líder. E aí? Você acha que Sim, hoje precisa o, ser revisto? o cartel a quatro, mais uma quinta pessoa que é o líder. Sim, mas essa não é o líder, ele não é o líder, porque essa posição ela é flutuante, é uma pessoa que vai ali questionar o trabalho que está sendo feito. Mas quando Sim. a gente pensa, né, que deva existir um líder, a gente está elegendo um mestre. E aí, cadê o trabalho do inconsciente? Tanto é que quando ele desfaz a última escola dele, ele vai dizer o seguinte: a formação agora é individual. Você atende seu paciente, passa a teoria para ele, ele é analista. E é o pessoal que segue ele como seu genro, ele te parafusa. Peraí, Lacan, como assim? Não, o cara vem fazer análise, ele persiste na análise, há uma letra ali insistente, você pode passar a teoria para ele. E E aí entra naquele ponto que nós estávamos até conversando ontem, né, que as pessoas sempre esperam por um salvador, mesmo que você vá instituir um grupo, né? As pessoas esperam que alguém salve elas, a gente não sabe de quê, delas mesmas. Então elas vão buscar Deus, elas vão buscar o outro, elas vão eleger vários salvadores, por quê? Porque elas não vão se colocar numa posição de sujeito desejante. Então, quando a gente pensa numa estrutura de escola, né, numa estrutura, né, da qual o Lacan ele idealizou e ele pensou sobre isso, e ao final ele fala, não, o analista ele se forma, né, como você trouxe aqui, é nisso, é que quando você junta, você forma grupos, automaticamente essas pessoas que se reúnem, elas vão querer eleger um líder, um mestre. E o mas porquê? aí ele complica quando ele diz o seguinte: olha só, tá legal, você quer atender, você quer escutar, você quer se autorizar no seu exercício, mas aí ele volta e diz o seguinte: olha só, autorização entre pares, Sempre tem pares. né? Eu escutei, estou na análise com a Soraya, me escutei e eu chego para a direção da escola e eu falo, eu quero escutar esse outro, né? Como a Vera há pouco tempo colocou no vídeo dela, quero escutar esse outro. E não existe um para. A formação em 5 anos. Pode acontecer desse aspirante em 1 ano e 6 meses, se autorizar na lista, a escola não pode negar. Não, por quê? Porque é uma experiência do inconsciente. Então, não existe assim. Fulano é mais antigo, estudou mais tempo do que eu, e Fulano tem mais autoridade do que eu. Não, Por isso não quê? Porque existe. parte sempre da experiência pessoal e inconsciente, né? E eu preciso do outro para que ele vá junto comigo. Por quê? Porque a análise ela inicia com a transferência, né? Como a gente colocou aqui no início, e ela vai finalizar sem ela. Então, assim,
essa questão, né, que você trouxe aí porque tem muita gente preocupada, porque um determinado grupo pensa a psicanálise desse jeito, a gente pode entender que não há ali uma transmissão de um saber psicanalítico. Por quê? Porque o saber psicanalítico, para que ele seja transmitido, é preciso que você tenha experiência, né? A experiência do inconsciente. Então, acontece, assim, eu costumo dizer, né, que é algo que eu falo muito, em todas as profissões, digamos assim, todas as escolhas, né, não só de profissionais, mas os ofícios, a gente vai ver pessoas de todos os tipos. Por quê? Porque se você entende a ética da psicanálise, se você entende a essência da psicanálise, você não vai agir dessa forma. Eu escutei ao longo desses meses, antes de começar essa aula, o que que eu falo para o meu paciente, né? Será que eu vou acertar? Eu vou errar? Eu falei assim, na hora você vai saber. Eu não tenho essa resposta. Mas se você puder estar na aula no dia 30, eu acredito que você terá um norte. Até porque não se ensina a clinicar em psicanálise. Não se ensina a ser psicanalista. É uma transmissão do saber. Esse saber, Lacan vai dizer o seguinte: cada um interpreta de modo pessoal. Então, em psicanálise, peraí, como é que vai ser? Eu, eu vou estar pronto? Vou estar pronta? Eu fico quieto às vezes na análise, né? Porque o Freud vai dizer o seguinte: eu não quero te convencer de nada, e eu se contou para minha vida pessoal na prática clínica. Eu não quero convencer o paciente, nem explicar para ele o que que é ser um psicanalista, o que que é uma análise, o que que é uma escola. É uma vivência, é uma mudança pulsional. Ele vai se ver, ele vai se enxergar, ele vai se sentir. E ali as coisas vão estar claras para ele. Então, eu não explico para o aspirante como é que vai ser, como será, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer. Eu não explico, eu fico calado. Psicanálise é uma vivência, é uma vivência. É viver o processo e cada um vai viver o processo de acordo com a sua singularidade. Não tem Sim, como, não tem receita de bolo. Não. não, isso é que é o barato da psicanálise. Isso é que é o Por mais barato. que, o André é lacaniano, a Soraya é lacaniana, mas o André é o André. A Soraya é Soraya. Sim. Então, entendeu? É muito singular, é muito singular, não tem como. A experiência, o processo é único, não adianta. Cada um tem o seu processo. E Sim, eu tava, um dia desses eu li acho que foi o Saulo Durso, né? Eu gosto muito dele também. E ele sim, colocou um ponto que eu achei fantástico, sobre essa questão, né? Do fulano de uma abordagem. Ele disse assim, que na verdade é o paciente que não o analista, porque vai ter paciente que vai ser freudiano, vai ter paciente que vai sim, ser lacaniano, vai ter paciente que vai ser kleiniano, sim, né? E dentro da psicanálise, você precisa entender, né, um pouco e conhecer, né, todas as abordagens, sim, porque eu já vivi esse exemplo. Eu tenho um paciente que é extremamente freudiano comigo. Então, assim, eu preciso ir para um lado, né? Embora eu como paciente, né, eu vá mais para o lado de Lacan, eu goste, mas tem paciente meu que é freudiano, extremamente freudiano. Não tem como eu trazer a clínica do Lacan, porque, assim, você percebe que a pessoa ela vai pelo caminho ali do sim. Freud. Tem aqueles declarados de maneira explícita e não explícita. Eu tenho um paciente que me procurou para análise e ele perguntou: sua abordagem é Freud-Lacan? Eu falei: é.
Então, é com você que eu vou ficar. Como eu já vi pacientes que no processo de análise a gente ficou com Lacan sem saber que era Lacan e o analista teve que ler Lacan. Eu já vi isso. Eu já vi. O colega, né? Eu fui obrigado a ler Lacan, porque meu paciente começou a ler Lacan, se identificou com o sujeito, eu tive que ler Lacan. Então, acontece também daquele paciente de uma abordagem explícita, declarada, olha, você trabalha com quem? Freud, Lacan, Klein, quem? E tem aquele que no meio do processo de análise, são chamados os pacientes intelectuais, aqueles que partem de uma premissa de reflexão, que vai ler o teórico e vai dizer assim, olha só, eu gostei desse cara aqui, mas ele está com você na análise. Não, Ele e às está. vezes, até a própria pessoa, quando você vai conduzindo ali, né, você percebe que às vezes a pessoa não tem nem com esse conhecimento, né, de quem é quem dentro da clínica da psicanálise. Ela chega ali e quer fazer. Mas você percebe durante o tratamento que o que às vezes funciona mais com ela é um determinado tipo de abordagem do que outra, né? Então, assim, você vê o efeito da análise melhor, às vezes, numa outra clínica que não é a que você gosta, né? Isso acontece também, né? Às vezes você vai para uma análise de uma criança. Como é que você vai fazer Lacan com uma criança? Mas tem, Soraya, hoje escolas lacanianas francesas de cunho infantil, já tem. Sim, mas o que eu estou falando não é isso. O que eu estou Eu sei, falando é o seguinte: é a criança, ela sim. nunca ouviu falar em nada, ela está na análise. Como é que você vai? Porque assim, cada paciente ele é um texto que se apresenta para mim, né? Então, se eu for falar com uma criança, né, um lacanês, ela não vai entender nada do que eu estou falando. Talvez se eu falar com a criança sobre Freud, eu vou ali falar de uma fase que ela não chegou, né? Que é a sexualidade, né? Complexo de Édipo. Como é que eu vou abordar isso com uma criança? Então, assim, a gente precisa ir se adequando ao paciente. Então, por isso que é importante. Hoje a gente está falando sobre Lacan, mas temos aí as aulas de Freud, temos aí as aulas do fundamento, dos fundamentos da psicanálise, né? Que aí traz um pouco também das outras clínicas, né? Da Melanie Klein, a gente tem aí o Winnicott também. Então a gente vai ter outras, né? Outras abordagens que vão nos auxiliar como analistas, né? Nesse manejo clínico, porque cada um vai trazer um texto. E se o nosso desejo, né, e a gente parte desse desejo, dessa ética que a análise aconteça, então a gente precisa encarnar o papel que essa pessoa chega e pede para gente. É, Soraya, uma das coisas que causa insegurança em aspirantes é: será que eu vou ter paciente? Será que vai vir? Eu interpreto o desejo do analista como uma invocação, né? E se pegar essa palavra invocação, colocar no Google ou na IA, vai aparecer invocação. Voltando de novo à questão das garantias, né? Garantia, segurança, né? Quando esse aspirante me fala de garantias, ele está falando de questão financeira. Ele está me falando não só de questão financeira, ele está falando de um narcisismo primário muito abandonado, não muito acolhido. Só quem teve uma experiência vívida com essa questão do desejo do analista e da transferência sabe da importância de se estar se autorizando nesse lugar. Você pode falar um pouco para nós sobre isso? Porque eu percebo que pessoas falam o seguinte: tá, mas eu vou ter paciente? Tá,
Isso aqui vai me ajudar alguma coisa? Gente, eu estou falando isso aqui para vocês porque é uma coisa que eu escuto às vezes nos bastidores, é o que eu vejo no YouTube, é o que eu vejo no Facebook, é o que eu vejo no Instagram, né? E aí, entre os gurus, hoje eu não sabia, tem guru na psicanálise, tem guru na psicologia, não sabia que existia isso. Como lotar sua clínica? Eu penso que a clínica, esse analista, quando diz ou deseja que a análise aconteça, ele está resolvido com o seu narcisismo primário, independente se ele foi apostado ou não. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, mas, bom, se a pessoa, digamos que você, né, que você falou agora, o sujeito está resolvido com o seu narcisismo primário, significa então que ele atravessou a fantasia, né? Porque para ele estar resolvido com esse narcisismo primário, ele precisa ter atravessado a fantasia. A fantasia, aí a gente vai colocar aí, né, da criança, da mãe da criança que não foi suficiente, né, da mãe que tornava aquela criança ali o eixo da vida dela, né, que não tinha uma vida ali própria, mas que colocava, né, todas as expectativas naquela criança. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente, né, dessa questão do narcisismo, a gente vai pensar na travessia da fantasia, que é o processo de que é trabalho de análise, né? Então, fazer análise, né, assim, qual foi a implicância do Lacan com a IPA, né? Que assim, você tinha que seguir um certo roteiro para que você pudesse ser analista. Então, você tinha uma garantia institucional que te validava como um analista. Você tinha que fazer análise com o analista, né, de data, que era o analista autorizado pela IPA, você precisava cumprir um número de horas de supervisão, você tinha que receber uma aprovação, né, oficial da instituição. Então, isso é uma forma de garantia, né? Então, assim, ali naquele momento, era a instituição que dizia que você estava apto a ser analista, não você, né? Então, Sim, como é que você ia dizer, né? Ah, agora eu saí daqui, tenho um diploma ou tenho uma validação de uma instituição e agora eu preciso ser analista, que é o que acontece com a maioria das pessoas que tem, por exemplo, eu sou contadora. Eu, quando me formei, eu já tinha uma profissão anterior, né, dentro da minha área, mas quando eu me formei contadora, quem disse que eu era contadora foi a faculdade. Me deu um diploma, eu fui lá e assim, agora eu sou contadora. Vou fazer o exame de suficiência do CRC e sou contadora. Posso assinar, mesmo que eu não entenda nada do balanço. Então, você estava precisando do discurso do outro para se autorizar. É, na psical, não, estou falando como contadora, sim, né? Não, Como como contador, contadora, eu estou te perguntando como contador. Você sim. também precisava do discurso do outro para você se autorizar, para você se sentir segura. Não, agora eu sou contadora. Agora eu sou contadora. Saio da faculdade com meu diplomazinho dentro debaixo do braço. Eu sou contadora. Faço o que com isso? Com esse diploma? Se eu não sei nem analisar um balanço. Eu sou contadora. É o que o acontece. que, o que estamos falando aqui, gente, é muito sério, muito profundo, porque, infelizmente, essa está sendo uma discussão nas grandes escolas de psicanálise, né? O que torna um psicanalista? Ah, eu fiz letra Freud, eu fiz laço lacaniano, eu fiz letra freudiano, eu vim pela escola de Freud. Ai, o que está acontecendo que essa clínica não tem paciente? Então, aí deixa eu só complementar aqui o ponto, né?
daquilo que eu estava falando? E aí, depois que eu saio da faculdade, eu vou aprender a ser contadora. Eu preciso trabalhar para exercer o meu ser contadora, né? Embora eu já trabalhasse, eu trabalhava em outra área, mas eu tinha um diploma na mão, uma instituição que me garantia a minha formação. E aí, eu só fui me tornar contadora na prática, no dia a dia, trabalhando. Mesma coisa é um analista. Se você diz que forma um analista, mas esse analista não passa pelo processo de análise, não faz a travessia da fantasia, ele não vai ser analista. Ele vai só ter um título, mas ele não vai ter a vivência, ele não vai saber o que que é esse ser analista, né? Só que essa autorização, porque quando Lacan fala que o analista ele se autoriza de si mesmo, né, e de alguns outros, ele diz o seguinte, que essa autorização ela não é solitária, né? Então, a escola, ela é a instituição que vai reconhecer, digamos, esse percurso do sujeito, né? Vai reconhecer que ele é um analista. Eu preciso produzir algum saber. Mas ela não vai ser aquela escola com uma chancela burocrática, onde eu preciso fazer tantos anos de análise, onde eu preciso seguir, né, dar 3 Sim, sim, pulinhos, dar uma rodada, e sim, aí eu sim, sou um sim. analista. Não é isso. Então, assim, não se certifica um analista. Um analista ele não é um sujeito certificado. Você testemunha um analista. Então, como você faz? Por exemplo, que assim, se você gosta. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então, se você gosta muito de música, é um exemplo, né? Você escuta uma música, você vai certificar que aquela música daquele autor ali, daquele compositor, ela é boa. Por quê? Porque você tem noção daquela música. Então, assim, o analista, ele é aquele que tem a experiência do inconsciente. Então, como a gente está muito debaixo desse discurso do mestre, do discurso do capitalismo, né? A gente tem muito a preocupação de como vai ser. Por quê? Porque nós somos seres que vivemos numa sociedade em que a gente precisa, né, minimamente se sustentar. Então, é uma preocupação que a boa parte, eu acho que quase todo mundo tem, quando tem uma formação, né? Por exemplo, eu tenho a minha formação de contador, então eu sei como é que funciona o mercado para o contador, né? É, Quando eu cheguei na escola, né, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu tinha muito essa preocupação de como é que eu vou ser analista, como é que se capta o paciente, como é que é isso? Por quê? Porque eu já venho de um discurso, né, que é o discurso universitário, que é o discurso do mestre, em que diz que tem uma regra, né? Então, assim, qual é a regra? Por exemplo, para um contador, você precisa fazer estágio. No estágio, talvez vai ser um estágio remunerado, que esse estágio, daqui a pouco, daqui a algum tempo, você pode ser contratada, né? Você tem que colocar currículo na empresa tal, tal, tal. É aqui que eu quero trabalhar, eu vou focar naquela empresa ali, eu vou E estudar para quem não inglês. sabe, ela se autorizou e eu fui a segunda pessoa a saber que ela se autorizou para ser analista, para quem não sabe. É, Tá? foi, Quero deixar isso bem claro aqui para vocês aqui. verdade. Ela entrou na escola em 2023. Nós tínhamos uma relação de distância, professor e aluno. Passamos a nos aproximar em 2024. Ela se autorizou analista, eu fui a última pessoa a saber. E detalhe, eu não questionei a autorização dela. Chegou para mim, olha só, Soraya se autorizou analista. Sabe o que eu falei? Que bom. Foi isso que eu falei para a analista dela, que bom. Eu não questionei a analista dela, a analista foi a testemunha dela para mim, quero deixar bem claro para vocês, e eu não questionei. Ela tem os pacientes dela, ela tem. Eu não questionei. Nossa, ela tinha que falar. Não. Sabe por quê? Eu venho de uma escola assim, em que a formação era 5 anos,
E no meio do caminho, 1 ano ou 2 anos, o aspirante fala o seguinte: olha só, eu me escutei, quero atender. E a escola negava? Não, só ouviu o analista. A analista dela me procurou, André. Soraya se autorizou analista. E a analista dela estava hiper feliz. Eu ir contra isso? Não. Ela estava feliz. Olha só, ela se autorizou na clínica. Sabe o que eu falei para a analista dela? Que bom, que bom. E nunca questionei isso a Soraya. Oi, Soraya. Não, nunca questionei. Ela está na escola, ela estuda com a gente e ela tem seus pacientes. Ah, André, que isso? Gente, eu não posso. Eu não tenho esse poder de dar poder a Soraya. E nem a vocês aqui. Não tenho esse poder. Eu André, não tenho esse poder. Esse poder quem tem é vocês, com vocês mesmos, gente. Pelo amor de Deus. eu ia falar isso. Quem, quem se autoriza a ser analista é o próprio inconsciente do analista. Será? A palavra assim já tem um significante, né? Se autoriza. Se É, autoriza. Já tem um significante ali. é. Eu acho que é isso, né, gente? Por enquanto, senão a gente vai. Ainda tem muita coisa, mas não dá para dar tudo porque o assunto é Pessoal, muito extenso. vocês querem unanimidade, vocês querem para o próximo Então, ano uma segunda parte dessa aula. sim, Eu Sim, vou dentro do desejo de vocês. Querem segunda parte? sim. sim. Mas não precisa ser ano, como é que é? Ano que vem? Foi isso que eu entendi? É. Por que tem que ser ano que vem? Não pode ser esse ano? É porque, como eu sou contadora, esse final de ano para mim é muito complicado mesmo. É Ela está auditoria, fechamento anual, ela tá sob pressão. E é, em 11 de dezembro, ela vai dar uma aula para vocês passarem o Natal bem, sobre angústia. Tá. Eu tô lendo esse livro, eu juro, era o único livro que eu não queria ler. Eu tô lendo por causa dessa aula, gente. Eu lutei na pós para não ler esse livro, mas por causa dessa aula, eu tô tendo que ler esse livro sobre angústia. alguém quer comentar, gente, mais alguma coisa da aula de hoje? Dúvidas, sugestões, reclamações? Soraya, eu fiquei pensando o seguinte, sobre, né, tudo isso, né, e sobre essa parte da garantia, né, para ver se dá para entender um pouco melhor sobre o meu pensamento. Uhum. É, essa questão da garantia seria na questão da instituição, né, de fazer uma pós ou estar em uma instituição. Seria também uma forma de, digamos, não virar bagunça? Que, por exemplo, assim, acho que isso foi essa semana que eu vi sobre uma reportagem de um médico, que na verdade não Uhum. era médico. Ele atendeu não sei quantos pacientes sem ter a formação em medicina, né? E foi tudo bem, ele conseguiu dar conta de, né? Mas só não Uhum. tinha formação. Mas, de certa forma, isso não correu nem, não teve um risco para as pessoas. Mas, digamos assim, se as pessoas não terem uma formação em uma instituição ou, né, seguir algo assim, eu posso intitular médico e ser atendendo todo mundo, sem ter o conhecimento ali. Quando você tem uma profissão, né, que uma instituição atesta que você é uma garantia, porque você vai ter a garantia institucional de que você mas você só vai ser mesmo quando você for para a prática. Para o analista, não tem como ter essa garantia institucional, porque o analista ele parte da experiência do inconsciente. Então, como é que eu vou garantir algo que é da ordem do inconsciente, que é da ordem do real?
né? Porque, como a gente falou lá no início, o fazer a travessia, né, dessa fantasia requer você se deparar com aquilo que é o real. E o real, ele é vazio. Então eu chego nesse vazio, né? Eu dou de cara com ele. Mesmo assim, eu continuo como um sujeito desejante. Então, assim, como é que eu, como uma instituição, vou atestar e garantir isso? Então, por isso que a gente fala que o analista ele se forma na experiência do inconsciente. Então, se você vive essa experiência do inconsciente, você vai viver uma experiência ética e não técnica. Sim, Então, a partir do momento em que você vive uma experiência ética, não vai virar bagunça. Vira não. bagunça se você institucionalizar, porque aí cada um vai falar a partir de si, né? Porque as pessoas gostam de ocupar esse lugar de mestre, né? De uma É, autoridade. é, E muita gente também elege um mestre para que ele me garanta. Mas se a partir do momento em que eu faço análise, eu digo que eu vou atravessar a fantasia, eu preciso eleger um mestre, será que eu atravessei essa fantasia? Se é, eu preciso ser esse sujeito desejante? complementando a frase da Soraya, o analista é uma pessoa, Bernadette, responsável. É aquilo que o Freud fala. Você quer liberdade? Quero. Vai se responsabilizar por ela? Lacan fala a mesma coisa sobre desejo. O analista é aquele sujeito, Bernadette, responsável por esse comprometimento, mas não é o responsável debaixo de uma obrigação. É responsável debaixo de um desejo. Então, o Christian Duque vai dizer o seguinte: não existe sim uma ordem entre nós. Nós sabemos, tem um vídeo do Christian Duque que ele fala: nós sabemos quem realmente é analista. O analista ele tem uma ética, ele tem um tripé, né? É, lendo esses textos com a Soraya, eu pude ver que o analista ele vai dar conta daquilo que ele realmente tem demanda. Hoje, eu não consigo conceber um analista que abre mão de um paciente que tem transferência. Hoje eu consigo fazer a leitura. Antes eu não conseguia fazer essa leitura. Hoje eu consigo fazer essa leitura. É analista? Não sei, porque tem uma ética. E nessa ética entra o desejo do analista, entra a transferência, entra a invocação, entra a contra-transferência. Então, hoje eu consigo fazer essa leitura, Bernadette. Eu penso hoje que esse lugar de analista é um lugar de comprometimento com essa ética. E comprometimento consigo mesmo, né? Com o seu Consigo próprio mesmo. processo de análise. O próprio Naso vai falar. Eu só posso escutar quando eu me escutei. Quando eu me escutei. Zimmermann, que era discípulo de Bill, vai falar: o analista é aquele que se escutou. Agora eu quero escutar o outro. Eu me escutei. Vocês querem entender o que eu estou falando e que a senhora está falando? Veja o filme Avatar. Aquela fala: eu te vejo. Ai, que romântico. Tira o romantismo. Eu te vejo porque eu já me vi. Vocês vão querer uma segunda parte para o ano que vem? Sim, Bom, eu não, para quem me conhece, eu não sou hipócrita. Eu quero pedir desculpas aqui ao vivo, vai ficar gravado, pela, pelo meu lado impulsivo no começo da aula, e ela pediu para começar a regravar. Eu penso que eu estou aqui, tanto eu como ela, formando futuros analistas. Eu estava numa aula sobre psicanálise e dinheiro, e a analista falou o seguinte: ela foi grossa, vou embora.
Ela falou assim, só eu que estava com a minha câmera aberta, todo fechado. E todos os dias analisa, acabou a aula. Por quê? Qual o problema da gente se ver? Achei aquilo fantástico. Gente, se ver fala de Édipo, fala de mamãe. Eu sei que ela foi diplomática, tá? Ela é minha amiga. Depois a gente vai conversar, mas eu conheço ela. Ela vai puxar minha orelha, eu conheço ela. A gente vai conversar. Por favor, gente, é uma aula. Mostra a face de vocês. Então peço desculpa pela minha impulsividade, mas não mostrar a face está falando uma questão de piano. Está falando de uma mãe. E está falando Então, de dificuldade de ser analista, porque o analista, para ser analista, ele primeiro tem que se ver. tem que se E o cara que ver. não consegue nem botar uma câmera para funcionar, caramba, fica É, difícil. Entendeu? mas aí existe um tempo, Isabela, né, para para com o seu análise. conluio. Para com esse conluio com a Soraya. Para. Que eu já percebi que você tem um bonde aqui de conluio com ela. Pode parar. Na paz do céu. Não, gente, mas assim, cada um no seu tempo, né? Uma coisa que eu sempre Eu falo pro sei. André, cada um no seu Eu tempo. sei que é cada um no seu tempo, Soraya, mas são vidas humanas que vão estar diante desse aspirante no futuro. Sim, mas se a pessoa não fizer o trabalho de análise, ó, vou trazer algo que é meu aqui. Durante muito tempo eu não quis me ver. Muito, Então, muito eu tempo. Eu sempre peço, tive muita dificuldade em me ver. Então, o hoje, meu excesso, deixa eu só trazer. O meu excesso de peso, gente, era um mecanismo de defesa para mim. Me manter acima do peso, para mim, eu fui entender isso no meu processo de análise, era uma forma que eu tinha de me esconder, de não ser vista, né? E aí eu trazia muitas questões. Até que teve um dia que eu decidi que eu não, agora eu quero aparecer, eu quero me ver, porque eu sempre ficava me escondendo, né? Por mais que eu, às vezes, tire selfie, poste na rede social, mas assim, a Soraya em si, ela que não queria aparecer de jeito nenhum. E aí, quando eu decidi me enxergar, eu comecei a me despedir, né? Eliminar. E já foram 15 quilos. 15. isso que ela está Então, assim, falando é verdade. Isso que ela está falando é verdade. Eu tinha a versão a foto. Sério, gente, a versão a foto. E eu peguei o fotógrafo com uma pegada lacaniana que me conquistou. E eu me apaixonei pelo André na foto. Hoje eu adoro foto. A foto do André. Eu adoro ver minhas fotos. Então, todos nós aqui estamos no processo. Então, peço desculpa, por favor. Eu, eu reconheço que o André, em alguns momentos, ele é um cara impulsivo, ele é um cara da guerra. Eu conheço esse André da guerra. Eu peço desculpa aos meus alunos, da minha impulsividade no começo. Ela foi bastante diplomática. Vamos recomeçar a aula. Por favor, me desculpa, de coração, se você que está aqui se sentiu ofendido e está gravado aqui. Eu não quero que isso não fique legal. Quero que fique gravado, quero que o mundo todo veja isso. Isso aí não é problema. Me desculpa para você que se sentiu ofendido no começo dessa aula. E teremos em janeiro a segunda parte da formação do psicanalista com a Soraya Gonzaga, tendo o aval da Isabela Borges, Bernadette e do nosso querido casal aqui, Fábio e nossa querida Patrícia Siqueira. Eles não falam nada, mas balançaram a cabecinha que sim. Eu respondi, é porque meu celular descarregou. a Eu Patrícia escrevi. respondeu. Ela respondeu. Então fala para mim, Patrícia, você vai querer a segunda parte? Sim, sim. Ela vai. E o Fábio vai querer? Vou querer sim. Tá bom, Fábio. Tá sério ele?
Ele tá, Fábio ficou chateado, percebi aí, ó. Eu também. Ele está muito sério. Ele nem sorriu. ele costuma sorrir, né? Ele costuma sorrir. Fica para outro momento, certo? Tudo Hum? bem, Fábio. Ficamos nesse outro momento, tá? Tá bom, Fábio. E para hoje tá bom. Tá bom, A gente. aula foi boa, foi muito interessante, foi bem construtiva. Eu vou assistir novamente. E ok. Obrigada, gente. Obrigada por estarem comigo. Tem a Márcia Cristina aí também, que é a primeira vez que eu te vejo. Prazer, Márcia. Bom mesmo, muito Tudo prazer. bom? A Bem-vinda, Isabela Santana também apareceu aqui hoje, né? Isabela. Ela não poderia vir, mas ela apareceu. Ai, que feliz. Então, Obrigada, eu gente. agradeço a todos que puderam estar nessa aula e peço desculpa pela minha impulsividade, mas eu penso o seguinte, que já que estamos aqui nos preparando para ser futuros analistas, né, que podamos rever nossas questões edipianas naquilo que diz respeito a se ver ou se mostrar, né? E eu agradeço aqui a, a Soraya que trouxe para nós uma contribuição. O que que é o ser analista? Embora esse tema é um tema profundo e muito vasto, não dá para se esgotar em uma ou duas aulas. Eu acredito que seja um tema que possamos ver ao longo do ano que vem, não tem como esgotar, mas eu agradeço aqui a contribuição dela e agradeço a presença de todos vocês. Obrigada, gente. Eu Obrigado, agradeço boa noite também a a todos que todos. vieram. Temos Boa o gata, noite. temos o gato aqui que quer ser, que também é aspirante à psicanálise, eu não sei o nome dele, mas ele está aqui tá aqui na aula. Um gatinho preto, ó. Ah, É, lindo. ele é aspirante também já, né? Nosso gatinho Pessoal, preto. pessoal, boa noite, um bom Boa descanso para noite. Boa todos noite. e daqui a pouco vocês vão ter essa aula lá no grupo já gravada, tá, gente? Tá bom. Boa noite a Boa noite. Boa todos. noite a todos. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo para vocês Boa também. Boa noite. noite.